Boa noite, senhores. Vamos então fazer mais um vídeo da nossa matéria de desenho técnico básico. Essa é a nossa aula 15, vai ser aula sobre cortes e seções. Novamente, nós vamos dividi-la em algumas partes para facilitar, tornar mais dinâmica a aula, né? E aí a gente vai trabalhar inicialmente nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar uma introdução sobre o que são os cortes e vamos falar um pouquinho do que são as achuras e quais são as regras para a gente poder utilizar as achuras. Bom, então no desenho técnico a gente vai ver, a gente já viu que a gente tem formas de representação que são as vistas ortográficas, né? Então a gente representa a vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, né? E a gente pode representar tantas outras vistas quantas estiverem do objeto. E a gente aprendeu também que as arestas que não estão sendo vistas pelo observador, por exemplo, de uma vista frontal, como é o caso do exemplo que está dado aí na tela, elas são representadas em linhas tracejadas e a gente chama elas de arestas ocultas, ok? Então, as partes internas de uma peça, elas ficam todas ocultas ao observador, porque esse observador está sempre do lado de fora. Então, por exemplo, para esse registro de gaveta que a gente colocou aí nesse primeiro slide, todas as partes internas dele, mesmo que a gente olhe por cima, pelo lado, por outro lado, elas sempre vão estar como arestas ocultas. E como ele tem uma certa complexidade interna que precisa ser compreendida para que essa peça possa funcionar corretamente, possa ser produzida corretamente, aí surge a necessidade de um tipo de detalhamento da peça, que aí vai chegar então na parte que a gente chama de cortes dentro do desenho técnico, né? E os cortes nada mais são do que você imaginar a partir de uma vista como se essa peça estivesse sendo cortada e aí você passa a poder ver essa peça por dentro. Então as arestas que eram invisíveis deixam de ser invisíveis e passam a ser visíveis. Mas quando você corta uma peça, existe a necessidade de você indicar o que você está vendo, que são partes que foram cortadas, que a gente chama de partes maciças, e o que são as partes vazias, que são como se fossem ocas por dentro. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor disso, vai dar uns exemplos que são mais fáceis de perceber, mas basicamente a gente vai ver muito essa diferenciação. Partes maciças vão estar riscadinhas, que é o que a gente chama de achura, e as partes vazias vão estar em branco, ok? Então, a gente vai trabalhar, gente, com peças mais simples, tá? A gente está mostrando aqui uma peça um pouco complexa, até mesmo para fazer essa introdução e mostrar para vocês da importância do desenho técnico em corte, mas didaticamente é mais fácil a gente trabalhar algumas peças mais simples que na prática a gente nem precisaria de corte para poder representá-las, mas é só para a gente desenvolver a técnica mesmo. Bom, então aí a gente parte para explicar um pouquinho do que são as achuras e como que elas devem ser utilizadas, né? As achuras elas vão ser linhas que vão representar os tipos de materiais nas áreas em cortes nos desenhos técnicos. A gente vai ver um slide mais para frente de que dependendo do tipo de material, ele tem até uma achura parecidinha com como é o material, né? Mas nesse caso aqui, a gente está usando uma achura padrão, que é a achura de 45 graus, ok? E essa achura de 45 graus, esse ângulo de 45 graus, pela norma, ele tem que ser feito sempre em relação ao contorno da peça, as linhas principais de contorno da peça, ou aos eixos da peça, eixo de simetria, né? Então, observa aí, quando eu tenho uma peça retangular ou quadrada, enfim, né? Eu trabalho 45 graus em relação a esse contorno, e no exemplo do meio aí, olha, eu não tenho os lados, né, retos, eu tenho uma elipse, então ele trabalha 45 graus em relação aos eixos dessa elipse. Importante também nesse slide marcar de que as linhas devem ser traçadas com linha estreita, as achuras são traçadas com linha estreita, então lá no AutoCAD, quando a gente for fazer, a gente vai utilizar aquela linha 8, a mesma que a gente usa para fazer linha tracejada, né, que são as linhas contínuas estreitas. Bom, nesse slide aqui a gente explica algumas particularidades, que são as áreas extensas. Essas áreas que são muito extensas, muito grandes, a gente faz as achuras só no contorno delas.
Isso porque normalmente quando essa norma foi escrita, na maior parte das vezes as achuras, os desenhos técnicos eram feitos à mão. Então, para simplificar esse processo de desenho, criou-se essa regra aí que é usada até hoje, né? Nas áreas muito extensas a serem achuradas, a gente achura só o contorno. Outra regra é a regra de peças adjacentes. Então, quando a gente tem peças adjacentes de um mesmo material ou não, a gente procura inverter as achuras ou trabalhar espaçamentos diferentes ou trabalhar tipos de achuras diferentes, né? A gente tem aí o exemplo da linha dupla, né? Ou o espaçamento menor, achura invertida, mas a gente sempre tentando mostrar e identificar com clareza de que não se trata de uma peça como um todo, de uma parte inteira, né? São partes adjacentes que são ali montadas. Nessa segunda imagem aí, a gente tem o tipo de achura que se chama achura enegrecida. Essa achura enegrecida ela vai acontecer quando as partes a serem achuradas forem muito compridas e finas, também para facilitar o processo do desenho à mão. E aí, como regra, sempre que a gente tiver partes adjacentes de achuras enegrecidas, que aí não tem muito como você diferenciar, né? Se faz a linha em branco entre elas, senão vai parecer que é uma linha inteira, né? Que é uma peça inteira. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Ó, imagine que eu tenho uma parte fina para achurar aqui e depois outra na sequência, né? Se eu fizer ela enegrecida, eu vou enegrecer uma, depois eu vou enegrecer a outra. E aí vai ficar parecendo que ela é toda uma coisa só. Você não consegue perceber que são partes adjacentes. E aí a norma vai me permitir, então, fazer uma linha em branco entre elas para mostrar que são duas partes adjacentes. Isso significa que elas são adjacentes, mas não existe um espaço vazio ali no meio delas, tá bom? Então, só para vocês, para questão de interpretação. Alguns alunos hoje já falam assim, então muda a cor, usa uma cor cinza claro, cinza escuro, porque aí tem como a gente variar, né? Mas quando a gente vai trabalhar com esse tipo de material, às vezes esse material vai ser reproduzido, vai ser fotocopiado, vai ser xerocado, escaneado, enfim, a gente não pode contar com a técnica da coloração. Então, a gente mantém essa norma até hoje, ok? Essa terceira imagem aqui, ela é apenas uma flexibilização da norma, porque quando a norma fala que você tem que usar 45 graus em relação ao contorno, em alguns casos pode ser que você coincida esse 45 graus com um dos lados do contorno, né? E aí ele flexibiliza, possibilitando aí que se use outro tipo de angulação, como o ângulo de 60 graus, por exemplo. Bom, nesse slide aqui, então, a gente tem os exemplos, né, de tipos de materiais que vão caracterizar as achuras, né, específicas de acordo com cada material. Algumas delas a gente consegue produzir no AutoCAD, outras não, mas isso daí é bem tranquilo de você resolver, né? Porque, por exemplo, no AutoCAD nem sempre você consegue fazer esse tipo de achura da madeira em face ou madeira em topo, né? Às vezes a gente até tem alguns templates que conseguem isso, mas aí a gente usa outro tipo de achura e cria a legenda nela, né? Desculpa. E cria uma legenda. Então, a gente pode usar um tipo de achura tracejado, de bolinha, do que vocês quiserem, e criar um tipo de legenda. Então, bota no cantinho da prancha lá a legenda para indicar qual material que você está representando com aquela achura. Então, é plenamente possível, você não precisa ficar preso a ter que ter necessariamente esse tipo de achura no seu computador, ok? Bom, queridos, então sobre achuras é isso. Eu só vou explicar aqui agora o que a gente vai fazer, onde que vão acontecer essas achuras. Então, como eu falei para vocês, quando a gente faz o corte, as arestas que eram invisíveis passam a ser visíveis. Então, observe que nessa vista frontal eu tenho essas arestas invisíveis, elas vão passar a ser arestas visíveis. E aí a gente vai achurar as partes maciças da peça. Deixa eu passar para o próximo slide que a gente entende o que são partes maciças. Olha só, a gente tem aqui o plano de corte, que é onde a gente imagina essa peça sendo cortada. Nesse caso aqui ela está passando exatamente no meio. E aí a gente como se retirasse a parte da frente da peça para poder olhar ela agora na vista frontal, eu já vou olhar ela por dentro.
E aí, o que acontece? Aonde esse plano passa e você consegue identificar que ele cortou a peça, ou seja, como se fosse um serrote, onde ele está atritando para fazer o corte na peça, a gente vai incluir as achuras. Então, observa que aqui onde tem os furos, ele não atritou, então não existe achura. Aqui embaixo já vai ter achura. Aqui no meio, novamente, tem um furo, então ele não atritou. E aqui do lado de cá, de forma simétrica, outra achura porque ele atritou. Então, vamos ver como é que isso fica aqui em cima. Ó, a partir do momento que eu deixei de ver arestas invisíveis e vejo arestas visíveis, agora eu preciso identificar, ó, esse espaço aqui, ele atritou. Esse do meio aqui era um furo, então ele não atritou. Tá? Quando eu falo atritou, é para a gente poder identificar o que é parte maciça e o que não é, né? Então, aqui, ó, novamente eu tenho parte maciça, aí aqui de forma simétrica eu tenho parte maciça e parte maciça, ok? Uma coisa importante também, senhores, quando a gente for desenhar lá no AutoCAD as peças em corte, essas linhas que fazem o contorno das partes maciças, a gente vai desenhar elas na cor amarela, 02, para que elas sejam impressas de forma mais grossa, ok? Tô fazendo vermelhinho aqui, ó. E aí, essas partes aqui, elas vão ser mais finas. As partes que são contornos de partes que não são achuradas, elas são mais finas. E ainda mais finas são as linhas de centro, né? Então, essa que a gente colocou aqui, ó, é linha de centro. A gente vai desenhar ela com a cor 08, né? O cinza 08. Essa daqui é uma aresta visível, que a gente fala que ela está em vista. Ela vai ser a cor 7, que é o branco, né? E essa outra aqui, ela também é uma aresta visível, mas ela está em corte, ou seja, ela está sendo cortada. Se ela está sendo cortada, ela vai ser representada com uma espessura maior do que a que está em vista. Então, a gente vai usar a cor 02, que é o yellow. Tá bom? Bom, então, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar dos tipos de corte, e aí a gente vai trabalhar inicialmente o tipo de corte que a gente chama de corte total, que já é um pouquinho disso que a gente tá falando aqui, tá bom? Grande abraço!